Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que estamos hoje aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da nossa querida doutrina dos Espíritos. O tema que iremos abordar hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e intitula-se Buscai e Achareis. Vamos então iniciar analisando alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 7. São exatamente os versículos de 7 a 11, quando Jesus nos diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então vejamos aqui. Do ponto de vista terreno, esta máxima, buscai e achareis, é semelhante a essa outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É basicamente o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque sem trabalho nós não conseguimos progredir, né? Todo o progresso é filho do trabalho, uma vez que o trabalho aciona o quê? Aciona as forças de nossa inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplicava a sua inteligência na busca por alimentos, para se defender, né? E se preservar das intempéries e se preservar também, se defender dos seus inimigos. Então, efetivamente, bem no iniciozinho, não se usava a inteligência para nada além disso, né? Ou seja, buscar alimentos, preservar-se das intempéries e defender-se dos inimigos. Porém, Deus deu ao homem mais do que deu ao animal. Ele nos deu o desejo incessante de progredir, o desejo incessante de melhorar, de buscar melhores condições de vida. E é esse desejo justamente que nos impulsiona a pesquisar meios, né, de melhorar a nossa vida. Porque nós nunca estamos naturalmente satisfeitos com o que temos, nós sempre queremos alguma coisa a mais. E é esse desejo que leva os homens às grandes descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que nos proporciona aquilo que nos falta. Por meio das pesquisas, né, a inteligência do homem se engrandece e, consequentemente, também o seu senso moral vai se depurando, né? Então é muito interessante nós considerarmos isso, né? Deus criou todas as criaturas, mas criou o homem. A todas deu um instinto, mas ao homem, além do instinto, deu também a inteligência. E é justamente esta inteligência que faz com que os homens busquem a cada dia aprimorar as suas condições de vida, busquem a cada dia ir melhorando tudo aquilo que eles têm, certo? Bom, e aí nós vamos ver o seguinte, que as necessidades do corpo, né? As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, ou seja, conforme a humanidade vai evoluindo, ela vai deixando de se preocupar apenas com a satisfação dos seus interesses imediatistas, né? De alimentação, proteção e abrigo. E ela começa a ampliar os seus horizontes e desejar coisas mais transcendentes, ou seja, coisas que alimentem também ao seu espírito. Como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, não é? E conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós começamos a sentir fortemente essa necessidade também de alimentar não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito. E é assim que nós passamos
da selvageria ao estágio de civilização. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente no curso da vida é bem pouco, quase imperceptível na maioria deles, né? Nós vamos progredindo sim, mas se nós formos considerar o todo, ele é quase imperceptível, né? E nós vamos observar realmente o grande progresso da humanidade conforme as eras vão se passando. Então nós hoje vemos que existe uma imensa diferença entre o homem que vivia nas cavernas e o homem moderno, claro. Mas quantos séculos, né? Quantos milênios, melhor dizendo, nos separam daquele homem que vivia nas cavernas, né? Mas no nosso dia a dia, o progresso efetivamente, ele vai se passando de uma forma lenta e gradual. Mas com o tempo nós conseguimos observar claramente essa evolução da humanidade, né? E aí nós podemos perguntar, como poderia então progredir a humanidade se não houvesse a pré-existência e a reexistência da alma? Aí nós temos claramente a ideia da reencarnação, né? Se as almas fossem criadas todos os dias, novas, né? E vivessem determinado período e depois morressem, né? E não mais voltassem, a humanidade estaria se renovando incessantemente, com os mesmos elementos primitivos lá do início. E a cada encarnação, não melhor dizendo encarnação, a cada experiência na matéria, aquele homem, aquele grupo, teria que iniciar tudo outra vez, teria que aprender tudo de novo. E a gente ficaria numa espécie de círculo vicioso, não é? Onde nós nunca iríamos caminhar. Por quê? O que eu aprendi hoje, esse espírito eu, iria, depois de alguns anos, morrer, desaparecer, viria um outro que não sabia nada, iria ter que aprender tudo outra vez, que eu já havia aprendido, e a gente não ia sair nunca do mesmo ponto, né? De repente estaríamos até hoje nas cavernas, né? Então é óbvio que não se pode ter como real a ideia de uma única existência e de que a alma é criada no momento do nascimento, né? Porque não haveria, nesse caso, explicação para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, né? Uma vez que a cada nascimento todo esse trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, quando nós voltamos com o progresso já realizado em outras vidas, né, é mais fácil que a gente vá evoluindo. Por quê? Porque o que eu já fiz, que eu aprendi numa vida anterior, eu conservo no meu subconsciente aquele conhecimento. Então, eu vou apenas acrescentar, né, mais um conhecimento nessa nova experiência, né? Ou seja, voltando com o progresso que já se realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material, e da civilização material, não é? Da evolução material, ela passa à civilização moral. Agora, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, os seus membros ficariam como? Atrofiados, né? Tanto que a lei do trabalho é uma lei divina, é uma das leis de Deus. Se ele houvesse isentado do trabalho, da inteligência, né, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que Deus fez do homem deu ao homem, né, essa necessidade constante, né, essa necessidade constante de ter mais, né? E Deus então fez do homem criou nele esse pensamento, essa necessidade: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, né, o homem será filho das suas próprias realizações e vai ter com isso o mérito, né, pelo aquilo que ele fez, de acordo com o que ele fez, de bom ou de ruim. Sempre será responsável pelas suas atitudes, por aquilo que ele realizou, não é?
E aí, em virtude desse princípio, né, é que os espíritos não poupam aos homens os trabalhos das pesquisas, para que cada um tenha, como eu falei, o mérito daquilo que fez, né? Os espíritos não nos trazem já feitas e prontas para serem utilizadas, né? Descobertas, invenções, de modo a que o homem não tenha mais do que simplesmente pegar e usar, né? Não tenha o incômodo de se dar ao trabalho de pesquisar, né, de trabalhar em cima daquilo até descobrir. Ou seja, não tenha nem mesmo o trabalho de pensar. É óbvio, né, que se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de absolutamente nada, porque os espíritos terão trazido tudo para ele de bandeja, como se costuma dizer, né? E ambos, né, iriam, o preguiçoso tanto o ignorante conseguiriam coisas sem mérito algum e ainda achariam, né, que tinham feito sozinhos, né? Bom, mas isso, graças a Deus, não acontece e os espíritos não nos isentam, né, do trabalho. Não isentam ao homem do trabalho, que, como eu falei, é uma das leis de Deus. Os espíritos vêm unicamente mostrar-nos a meta que nós devemos atingir, o caminho que nós devemos seguir. Os espíritos dizem, é como se eles dissessem efetivamente, anda e chegarás. Toparás com pedras, obstáculos, afasta-os e prossegue, né? Os espíritos vêm nos dar a força, o bom ânimo necessários para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, né? E eles vêm nos dar essas orientações, esses conselhos, essas instruções, e nós vamos seguir se desejarmos, né? Eles estão ali. Não é à toa que nós temos o nosso guia espiritual, temos os espíritos simpáticos, temos todos aqueles que estão ao nosso lado para nos auxiliarem na nossa caminhada evolutiva. E eles vão nos orientar. Nós iremos seguir o seu conselho ou não, porque, afinal de contas, acima de tudo, está o nosso livre-arbítrio, né? E aí nós temos que pensar exatamente, né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, pedi e obtereis, né? É como a luz que clareia o caminho, né? Que clareia o caminho e que nos diz onde seguir. Nós, quando pedimos a Deus, quando nós estabelecemos uma comunicação com o alto, através, obviamente, da prece, nós estamos chegando a Deus e dizendo para Ele, eu preciso disso, eu preciso daquilo, por favor, me ajude. E nós chegamos ao Pai de uma maneira simples, de uma maneira humilde, conscientes da nossa inferioridade, da nossa pequenez, conscientes também de que Deus nos concede aquilo de que nós precisamos, necessitamos verdadeiramente, né? O pedir e obtereis, buscai e achareis, tem toda esta conotação. Nós temos, a olhar por nós, um Pai amoroso, bom, que só deseja o nosso bem. Se nós, como pais terrenos, não é, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, estamos sempre olhando pelos nossos filhos, estamos sempre cuidando deles, observando as suas vidas e vendo o que eles efetivamente precisam para podermos auxiliá-los quando eles precisarem, não é? Porque Deus, que é infinitamente perfeito, justo e bom, não faria isso por nós, que somos seus filhos, suas criações? É claro que sim. E faz, obviamente, digamos assim, num nível muito maior, né? Muito maior, porque Deus sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Exatamente daquilo que nós precisamos. Eu costumo dizer que nós, quando pedimos a Deus alguma coisa, nós pedimos com base no conhecimento que temos da nossa vida de hoje, com base em nossos interesses imediatistas, porque nós não conhecemos toda a história, nós não conhecemos toda a nossa vida, não é? Então, é complexo nós pensarmos, né,
nós pensarmos que eu desejo isso e aquilo, aí você vai e pede a Deus, né? Você vai e pede a Deus que lhe conceda tal e tal coisa. Porém, muitas vezes aquilo que você pede a Deus não é aquilo que você necessita. E até mesmo se aquilo lhe for concedido, poderá lhe causar um enorme atraso no seu processo evolutivo, né? No seu processo evolutivo, porque nós precisamos vivenciar aquilo que nos fará crescer. E nem sempre o que nós pedimos, né, é aquilo que precisamos. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que desejasse passar em um concurso público onde teria um cargo alto de decisão e tudo mais. E aquela pessoa estuda, faz de tudo para conseguir aquele cargo, faz a prova, na hora fica nervoso e não consegue, né? E não consegue aquele cargo. E aí nós vamos pensar, puxa vida, coitado, estudou tanto, trabalhou tanto para conseguir passar nesse concurso e não conseguiu. Nós estamos vendo apenas sob a nossa ótica estreita da realidade dos dias de hoje. Mas Deus, que controla todas as coisas e que concede aquilo que nós verdadeiramente precisamos, pode não nos ter concedido aquilo porque em existências anteriores nós podemos ter tido posições de controle, posições de mando e ter fracassado na nossa missão, né? Então, justamente para que nós não caiamos no mesmo erro outra vez, não é? É que Deus não nos permite nessa encarnação chegar a uma posição de mando, de controle do bem público, não é? Porque nós podemos cair de novo no mesmo erro. Então é o que eu falo, nós não conhecemos a história toda, mas Deus conhece. Então eu costumo dizer que o que quer que aconteça em nossas vidas está correto. O que quer que aconteça em nossas vidas está correto. Porque Deus sabe de absolutamente tudo. Deus é infinitamente mais sábio do que qualquer um de nós, né? Como diz a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, que é Deus? Os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Considerando, pois, que Deus é a inteligência suprema, não é? E ele é a origem e a causa de todas as coisas, tudo que acontece, acontece porque Deus assim o permitiu. E tudo que acontece sob a égide de Deus, sob a proteção de Deus, é o mais perfeito que poderia acontecer, né? Então nós temos que ter isso bem em mente. O que quer que nos aconteça é aquilo exatamente que nós precisávamos, que nós também merecíamos, não é? E aí, voltando à nossa temática de hoje, né, que é justamente o buscai e achareis, o que alguém pode perguntar, mas então o que adianta, né? O que adianta orar, né? Se Deus não quiser me dar, não vai acontecer. Não, na verdade, o buscar e achareis, ele é muito mais amplo. Ele nos explica justamente isso, que nós temos que sempre confiar e pedir a Deus que nos auxilie naquilo que nós precisamos, porque quando nós pedimos a Deus, Ele sempre irá nos atender. Mas nós temos que também, ao pedir, ter a consciência, não é? Ter, digamos assim, a humildade de aceitar a resposta que Deus nos der, na certeza de que essa resposta será sempre a melhor para as nossas vidas, mesmo que num primeiro momento não pareça, não é? Então, quando Jesus diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele quer dizer que sempre nós teremos toda a assistência do Pai, que não nos desampara, que não nos abandona, não é? E que está sempre pronto a nos dar aquilo de que nós precisamos. Então tenhamos fé, tenhamos a certeza que ao pedir a Deus em nossas preces, em nossas orações, nós iremos receber exatamente aquilo de que precisamos.
Eu lembro uma passagem, se eu não me engano, do livro Boa Nova, em que o espírito Humberto de Campos relata uma situação de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré estava naquele momento terrível do Calvário, acompanhando seu filho ali desesperada com a situação de Jesus, e como mãe ela orava a Deus fervorosamente, pedindo que Deus ajudasse seu filho, que Deus o livrasse daquela situação. Porém, juntamente com esses pedidos, Maria fazia o quê? Maria dizia: Senhor, mas se esta não for a sua vontade, eu me submeto. E é assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos nortear as nossas súplicas a Deus, direcionar as nossas súplicas dessa maneira, né? Ou seja, nós vamos pedir sempre, mas nós vamos também dizer que seja sempre feita a sua vontade, Senhor. Porque nós temos que ter a consciência de que Deus sabe muito mais do que nós aquilo que nos convém, né? Nós podemos, assim como eu falei, né, pedir forças para resistir ao mal, né, que a gente vai receber. Nós podemos pedir forças a conseguir superar um vício, uma má tendência, para que a gente tenha forças para continuar lutando e buscando por uma colocação se estivermos desempregados, né? Nós podemos pedir a Deus também paciência para lidar com determinada situação. Tudo isso nós vamos conseguir, né? Nós podemos pedir também a assistência dos bons espíritos que virão nos acompanhar, nos intuir, nos auxiliar, assim da mesma forma como o anjo de Tobias fez, né? Que guiou Tobias até o seu destino. Nós podemos, como eu falei, pedir bons conselhos, né? Que eles nos serão dados. Pedir intuições. Podemos pedir também, né? Algumas pessoas costumam fazer isso, né? Eu tenho esse hábito também, ao dormir. Podemos pedir a Deus que nos conceda uma noite de sono, mas uma noite também protegida. Por quê? Porque normalmente quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta e ele vai para onde ele quer, né? Então nós podemos pedir também, antes de dormir, pedir a Deus que o nosso amigo espiritual, que os bons espíritos nos guiem e nos conduzam a bons locais onde nós iremos conviver, né, com espíritos superiores que irão nos orientar, nos ajudar, nos auxiliar muitas vezes com ideias para a resolução de alguns problemas, né? Então tudo isso nós podemos pedir a Deus, todas as situações nós podemos pedir a Deus e, naturalmente, caberá ao Pai nos conceder ou não. O que nós precisamos é efetivamente ter essa consciência, né? Ter a consciência de bater sempre a porta, bater e ter a certeza que teremos sempre a melhor resposta, porque tudo que Deus faz está correto, tudo que Deus decide é sempre o melhor. Eu tenho como hábito sempre dizer aos meus filhos, sempre disse isso para eles, né? Não importa o que aconteça, o resultado vai ser o melhor. Às vezes estão fazendo entrevistas de emprego, ou uma questão até mesmo na universidade, uma coisa ou outra, eu sempre digo, não se preocupe, faça a sua parte, que de acordo com a sua necessidade, o seu merecimento, você vai receber exatamente aquilo que precisa, não é? E aí nós temos aquela situação do ajuda-te que o céu te ajudará, né? Qualquer que seja a coisa que nós estejamos precisando, nós temos que ter em mente o seguinte: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir isso que eu desejo. Mas ao mesmo tempo que eu vou fazer tudo ao meu alcance, eu também tenho que ter a consciência de que eu vou obter isso se isso for o melhor para mim, porque Deus sabe o que eu preciso, né? Então a tal história também é o ajuda-te que o céu te ajudará. Então essas duas assertivas estão muito ligadas, né? É o batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Exatamente por isso, né? Que eu vou receber ajuda se eu estiver trabalhando. Não adianta eu ficar na inércia, no ócio e esperar que as coisas cheguem até mim de graça. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer.
eu terei sempre que trabalhar, que desenvolver as minhas potencialidades físicas e intelectuais para conseguir aquilo que eu desejo, de todas as formas, né? Em todos, digamos assim, em todos os ângulos da minha vida. Então é muito importante ter isso em mente. É certo, Jesus não nos mentiu em nenhuma das suas colocações, em nenhuma das suas instruções, em nenhum dos seus aconselhamentos. Quando ele disse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Pedi e obtereis, e ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Isso é uma exortação ao trabalho, à prece, não é? E sobretudo a fé e a confiança em Deus. Nós temos que ter isso muito, muito firme dentro de nós, porque quando nós temos esta certeza, nós vamos mais confiantes, né, em busca daquilo que queremos. E também ficamos mais resignados quando aquilo que nós acreditamos ser o ideal para as nossas vidas não acontece, né? Nós temos que ter essa posição, como o exemplo de Maria, que eu acho lindíssimo. Maria acompanhando Jesus na caminhada até o Calvário, na Via Crucis, e orando e pedindo a Deus fervorosamente que poupasse seu filho daquela dor, né, daquele sacrifício. Mas ao mesmo tempo que ele orava como mãe, né, ela também, como submissa à vontade divina, dizia a Deus, mas Senhor, se não for possível, que seja feita a vossa vontade, né? E vamos nos lembrar também de Jesus, quando fez as suas orações no horto, né? Quando Jesus fez as suas orações no horto, ele também pediu a Deus que lhe desse forças, né, para passar por aquela prova, né? E obviamente que Deus lhe deu, né? Deus lhe deu, porque Jesus passou por uma prova muito dura, né? Ele estava revestido de um corpo de carne, era um homem como qualquer um outro, não é? E naturalmente todas aquelas amarguras, todas aquelas torturas físicas foram muito difíceis de serem suportadas, mas Jesus, com a sua fé, com a sua resignação, com a sua confiança em Deus, conseguiu passar por aquela prova terrível, né? Então, quando se diz batei a nossa porta, ou seja, a porta dos espíritos, a porta dos amigos espirituais, a porta do nosso guia, a porta de Deus, né? A porta irá se abrir. Mas nós devemos pedir sinceramente, pedir com fé, pedir com confiança, pedir com fervor, pedir do fundo do nosso coração, com toda a sinceridade, né? É assim que nós temos que fazer. E nós temos que nos apresentar também diante de Deus nos momentos de oração, nos momentos em que formos pedir alguma coisa, com humildade, né? Não com arrogância, não com exigências, né? Porque se nós não nos apresentarmos assim, né, nós vamos ser abandonados à nossa própria sorte, né? E nós não podemos, ninguém vai ficar bem, né, se for abandonado à própria sorte. Nós temos que ter essa posição, né, essa postura humilde e resignada ao pedir a Deus alguma coisa, né? E um outro ponto muito interessante que nós temos que ter em mente, e isso é muito bem exemplificado no livro Nosso Lar, né? Existe casos lá em Nosso Lar, André Luiz nos relata, de espíritos que vão fazer uns pedidos, né? Pedir alguma coisa e é questionado para eles, né? Você tem merecimento para isso? Ou seja, você tem créditos para estar pedindo o que está pedindo? Isso é um outro ponto muito importante que nós temos que levar em consideração. Ao pedirmos a Deus alguma coisa, será que nós temos crédito com a divindade? Será que o nosso comportamento nos dá créditos para pedir alguma coisa? Não é? Nós temos sido pessoas de bem, pessoas generosas, amorosas, caridosas, fraternas. Temos agido e vivido conforme os desígnios divinos? Temos vivido de acordo com a lei de Deus que está dentro de nós e que nos chama a atenção quando a gente está desviando o caminho pela campainhazinha da consciência? Será que nós merecemos efetivamente?
Então, são esses todos pontos que nós devemos analisar. É incontestável que nós devemos pedir, porque pedindo com humildade, sabendo pedir, tendo merecimento, tendo crédito para isso, não há dúvida de que iremos obter, né? É o pedir e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, mas sobretudo ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Então, devemos nos apresentar com humildade e não com arrogância, sem o que nós seremos abandonados, como eu falei, às nossas próprias forças, e as quedas, né, que nós tivermos serão justamente a punição pelo nosso orgulho, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Esse é efetivamente o real sentido das palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.